E neste momento nós vamos estar falando de um tema muito pertinente, da empatia autocrítica. Nós vamos falar sobre empatia cristã e eu peço em nome de Jesus que seu coração esteja aberto a isso. Amém? Pai, a igreja clama por misericórdia e graça, a igreja clama por entendimento, a igreja clama para que o Senhor Jesus Cristo faça uma grande obra em nossos corações, de tal forma que venhamos a refletir nesses poucos 15 a 20 minutos sobre algo que o Senhor separou para nós. E nós te pedimos, nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Texto bíblico aqui inicial, Salmo 103, verso 13 e 14, você pode ler em voz alta comigo e todos podemos ler juntos. Amém? Acho que vai? Foi? Vamos lá? Como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Um verso bíblico extremamente profundo, que mostra o amor de nosso Deus e Pai, e mostra como esse grande amor do Senhor não é um amor distante de quem oferta uma bênção e deixa que as coisas corram. Pelo contrário, o Senhor é íntimo de todos nós, o Senhor nos conhece intimamente, o Senhor sabe exatamente o que passamos e como passamos. Todavia, o tema empático necessita talvez de que você possa entender o significado da palavra empatia. Por isso, antes de entrar em aspectos teológicos inerentes, eu gostaria que você pudesse prestar bastante atenção nessa palavra empatia. Empático, que faz referência à empatia, caracterizado por possuir empatia, que se coloca no lugar do outro, buscando agir ou pensar da forma como ele pensaria ou agiria nas mesmas situações. Isso aqui é um significado de dicionário, mas é importante, não como afirmação teológica, mas para você entender o que o termo está expressando aqui quando nós falamos por empatia. Eu gostaria que você pudesse entender de que quando nós estamos falando sobre a perspectiva da empatia, não estou aqui buscando enquadrá-la como uma teologia ou como uma doutrina, de forma alguma, mas perceber de que esta afirmação aqui sobre o que é empatia muito se relaciona com aquilo que nós entendemos com o que Jesus Cristo fez por nós em vários termos. E eu gostaria de colocar aqui talvez um dos termos mais claros dessa empatia, a encarnação. Nós entendemos o objetivo da encarnação de várias maneiras. Entendemos que a encarnação, no fim das contas, leva objetivamente a que haja a crucificação e a própria dimensão da propiciação dos nossos pecados e tudo aquilo que envolve a salvação. Eu gostaria que você pudesse entender que isso não está sendo deixado de lado aqui, ponto. Mas eu gostaria de começar com a encarnação em perspectivas que não podem ser negadas dela mesma. Portanto, a encarnação, ela é sem dúvida, e eu peço que a gente possa perceber, a encarnação é sem dúvida o momento mais intenso da empatia divina, ou seja, Deus se colocando em nosso lugar e a favor de nós, sem dúvida nenhuma. Deus assumiu o nosso lugar. O que Deus assume ali em termos objetivos e até bem ampliados? Deus ali, em Cristo Jesus, Ele assume ter e passar por necessidades físicas inerentes aos humanos. Todos reconhecemos isso. Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus tinha sono, isso tudo Jesus não precisava ter enquanto verbo de Deus. Isso passa a ser absorvido, a divindade absorve essa realidade. Ponto. Desafios relacionais, incompreensão de outros, expectativa de outros, expectativa dele mesmo, ou seja, em relação a outras pessoas. Jesus Cristo também convidava pessoas para perto e elas, muitas vezes, não compartilhavam das. E eu usei o termo expectativa aqui, eu espero que você receba ele de bom grado. Jesus Cristo não fica frustrado como se não soubesse quem somos, mas isso não significa que o que faziam a ele o deixava, você foi traído. Acontece. Não, Jesus sentia essas coisas. Ele também era alvo da traição em termos relacionais. Ele também sentia a tristeza do que faziam com ele. Então, nesse sentido,
Jesus assume uma postura de sentir-se triste ou feliz e se relacionar com o outro. Esses desafios são assumidos. Implicações culturais. Jesus usou roupas do seu tempo, falou a língua do seu tempo, aprendeu as coisas do seu tempo, participou das festas do seu tempo. Então Jesus Cristo se coloca como alguém que dentro do tempo se relaciona com ele. Ele se torna empático à raça humana, sendo um de nós de modo completo, de modo verdadeiro. Leis e regras falhas criadas por homens. Jesus Cristo também se submete a, por exemplo, governos como o de Roma. Ele se submete a autoridades falhas, com leis falhas, com tudo mais falho. Jesus ele se submete e não se rebela contra isso. Ele se submete, significa que ele, assim como nós, também está diante de governos que falham, que erram muitíssimo. Violências emocionais e físicas contrárias a ele, injustiça, por exemplo. Jesus Cristo foi injustiçado, ele foi taxado de coisas que ele não fez, de uma pessoa que ele não era. Ele recebeu também em nosso lugar a maldição pela culpa do nosso pecado. Ele foi abandonado por Deus em virtude de ter assumido os nossos pecados, torturado e depois morto. Logo, olhando para esse quadro aqui, você não pode negar que Jesus se colocou em nosso lugar de modo completo. Então, colocar-se no lugar de outro não é uma coisa que Deus não saiba o que é. Pelo contrário, Ele fez isso de modo inigualável, brilhante, perfeito. Ainda sobre esse aspecto, a empatia de Deus, nesse sentido, expressa o seu amor. Isso precisa ficar claro também, né? A empatia aqui, na linguagem de Deus, expressa seu amor por nós. Quando Jesus Cristo se coloca em nosso lugar, sofre nossa dor, vive os nossos desafios, sofre os nossos sofrimentos, recebe a ira de Deus por nossos pecados, Jesus Cristo está se colocando em nosso lugar. O termo empatia fica até pequeno para a grandeza do que Deus fez em Cristo Jesus. E por isso, irmãos, eu não posso, junto com os irmãos aqui, negar de que se colocar no lugar dos outros não é algo que eu possa escolher fazer. Você está entendendo isso? Não, cada um vive na sua, eu penso assim, é assim que eu penso, eu vivo assim, é assim que eu vivo, cada um tem seus problemas. Isso não é um viver cristão. Ponto. Isso não é o que Deus fez por nós. Ponto. Mas talvez a questão aqui seja como eu, crendo nisso, me comporto tão diferente. Como eu e você, e aí cabe aqui nesses minutos que nós temos tão preciosos, refletir mesmo se estamos abertos a reconhecer que o que Jesus fez, o que Deus fez em Cristo Jesus, serve de modelo para a própria atitude cristã. Não um modelo sem o poder do Espírito Santo, com o Espírito Santo. Não um modelo moralista, não, um modelo verdadeiro, da verdadeira humanidade. Então, estávamos falando aqui sobre justiça social, e é impossível não mencionar que a empatia, ou o modo de se colocar no lugar de alguém, muda a nossa visão. E eu peço aos irmãos que nesse momento agora, todos que aqui estão, possam perceber que há pelo menos 5 sinais de que podemos não estar sendo empáticos do jeito que foi fundamentado. Por favor, entenda bem, eu não estou secularizando a questão. 5 sinais de que talvez, meu irmão, minha irmã, você não esteja sendo assim. E eu gostaria que você pudesse tomar nota, ou principalmente, tomar nota no coração. Tudo bem assim? Então nós vamos para o primeiro. Erros de português geralmente acontecem na minha reflexão, porque eu fico mais imerso nela do que faço depois uma redação disposta. Então, quando tem erros de português, você me perdoa. Seja empático. Estou brincando. Eu gostaria de ir para o primeiro ponto. Você não consegue, com frequência, entender por que alguém seria tão tolo ou tão mau em manter certo ponto de vista sobre um assunto importante. Quando você consegue ver o mundo através dos olhos de outra pessoa e compreender as circunstâncias e emoções que a levou a essa posição, isso pode levá-lo a suavizar a sua abordagem. Em outros casos,
pode levar você a mudar totalmente de posição. Isso nem sempre será o caso. Por mais que possamos sentir pelas dores de outra pessoa, nossa moralidade ainda está ancorada na verdade das Escrituras, né? Isso não é sempre o caso, mas o fato é de que, quando eu acho que uma posição importante de alguém, que ela está firmada, é uma questão de que ela é uma pessoa tola no sentido de ignorância, tola no sentido de ser extremamente rasa, pequena em considerar isso, e se isso acontece com frequência, essa posição, ela indica certa superioridade no modo como eu e você pensamos. Se todo mundo sempre é muito, caramba, parece que isso está na cara de que isso é errado, só ele que não vê, só ela que não vê, essa posição, quando acontece com frequência, ela exprime uma razoável dificuldade em tentar se colocar na posição do outro e pensar um pouco mais sobre por que algo tão importante é visto de um modo tão distinto pela outra pessoa. Não estamos negando a verdade, nós estamos dando um passo de, peraí, eu não vou tornar as pessoas tolas só porque me parece óbvio que deveria se pensar de outra forma. Eu gostaria que você refletisse nesse primeiro ponto. É comum que momentos assim comecem ou por um julgamento muito severo ou por um riso de escárnio. Eu já fiz. Você já fez? Talvez não. Isso é um desafio de pessoas não empáticas, do jeito que nós estamos estudando, né? É um julgamento que tende a essa atitude de superioridade. Eu gostaria de ir para um segundo ponto, já que obviamente eu não vou aqui me delongar séculos, eu quero que isso possa ser útil. Com frequência, as ideias e reações de outros são reflexo de uma sociedade frágil e mimizenta. Ou seja, quando você está analisando alguém, a primeira coisa que você vê é fulano é muito frágil emocionalmente e não aguenta discutir esses assuntos. Ou então, essa sociedade, coisinha, né? Olha, eu confesso para vocês que a nossa sociedade está extremamente emocionalista. Tudo bem, isso é um tipo de conversação possível. O problema é que, com frequência, você usar argumentos de fragilização alheia e de mimizentos é um modo de você não querer pensar muito sobre por que as outras pessoas estão, talvez, respondendo daquela forma. E aí é fácil reduzir isso ao quê? A fragilização alheia e aos mimizentos alheios. Isso é comum em pessoas pouco empáticas. Elas já começam pela taxativa de que a outra pessoa, o outro pensamento, ele tem essa estrutura. Poderia se pensar, né? Poxa, o que o levou a isso? Como podemos ajudar? Que tipo de tormentos pode estar passando alguém em face do seu aparentemente óbvio engano? São resumidos ao discurso de superioridade e desprezo. Ao invés de pensar, puxa vida, né? Por que será que ele está pensando assim? Por que será que ela está fazendo isso? Ou, nossa, deve estar passando tormentos por agir dessa forma? A primeira atitude é uma taxativa de superioridade e desprezo em relação aos outros. Isso é um modo de empatia, ausente de empatia, muito comum. Você deveria se analisar quanto a isso nesse momento. 3. Declara como inimigos cristãos sinceros ou assume raiva contra outros rapidamente. Os cristãos são chamados a amar uns aos outros. Portanto, se você sustenta uma posição específica ou a sustenta com rapidez, de um modo que faz com que você trate outro crente ou subgrupo de crentes como seu inimigo declarado, é provável que você esteja lutando contra eles e não os amando. Erros acontecem. Por vezes temos pessoas pregando coisas que discordamos, mas elas sempre são questões cruciais. Lembrando que eu estou falando de uma atitude recorrente. Quando for esse o caso, alguns argumentarão que se outra pessoa fosse realmente uma seguidora de Jesus, ela concordaria com você nesse ponto específico. Tenho visto inúmeros cristãos questionarem a legitimidade da fé de outras pessoas apenas para poderem criticá-las impunemente. Já viu isso acontecer na internet?
Já viu pessoas sendo tratadas como não cristãos por pontos não fundamentais? Eu já. Só que isso muitas vezes transmite exatamente a mesma perspectiva de não empatia, de não, peraí, deixa eu tentar entender por que a pessoa chegou a esse ponto. Eu já estou dizendo que ela não é nem crente, por causa de um ponto que não é crucial, ok? Paulo fala em Romanos 12:18, né? Se possível, do que depender de vós, viva em paz com todos os homens. Então eu peço aqui que você possa refletir sobre isso, porque muitas vezes nós temos atitudes de julgamento extremamente rápidas, severas, e já estamos dogmatizando que tal pessoa não é cristã. Mais 2 pontos para a gente terminar. O quarto: você sempre incorre nos mesmos erros e pecados que já cometeu a outros, que ficaria atento para não acontecerem. Prometeu a outros que ficaria atento para não acontecer. Você promete que as coisas não vão acontecer de novo e acontece de novo. Você promete e acontece. Isso acontece em relacionamentos como, por exemplo, o casamento. A gente vive tentando falar para o próximo que nosso esposo, nossa esposa, que não vai fazer aquilo de novo, mas acaba fazendo de novo, e acaba fazendo de novo, e acaba fazendo de novo. Também é comum entre irmãos, isso também acaba fazendo de novo. Mas o que de fato isso pode estar transmitindo? Aquilo que costumamos lutar contra, que fere outras pessoas, do qual já sabemos, e talvez já tenhamos até pedido perdão, costuma acontecer várias e várias vezes por falta de nos colocarmos profundamente no lugar de alguém e buscar entender a dor que causamos. Em geral, até reconhecemos tais erros, mas os tratamos de modo superficial, ali mesmo, sem considerá-los em oração e nos vigiarmos constantemente. Nosso senso de importância de algo tem a ver com o modo como consideramos isso para além de nosso pedido de desculpas. Se nós estamos incorrendo no mesmo erro e pecado são coisas distintas, então eu quero separá-los para que você possa entender, mas erros e pecados que recorrentemente nós cometemos e pedimos desculpa, mas cometemos de novo, pode ser pelo simples motivo de que o que está acontecendo ali agora com o pedido de desculpas é a única coisa que você está fazendo para mudar isso. Então é preciso de que você veja o tamanho que isso tem para outra pessoa, e isso não vai ser feito ali, no pedido de desculpa só. Isso precisa ser levado em consideração. Peraí, caramba, eu estou fazendo isso sempre. Por que eu estou fazendo isso sempre? Que tipo de coisa eu ignoro em relação a isso? Que tipo de valor isso tem? E eu não percebo. E aí o que acontece é que eu me vejo sempre diante dos mesmos dilemas. Por quê? Porque eu sou pouco empático. Na verdade, o que está acontecendo é que eu não dou mesmo muito valor ao que você sente ou pensa. E por isso eu vou fazer de novo. Aí eu peço desculpa de novo. E você tem que perdoar, você é cristão. Entende o problema? É como se as coisas se invertessem. Aquele que feriu ou fez mal é o que mais devia estar engajado, mas eu inverto as coisas. Quem tem que estar mais engajado em me perdoar é quem eu ofendo, ao invés de eu, como ofensor, fazer um movimento contrário. Isso acontece e não é, obviamente, algo que nenhum de nós gostaria de viver, mas vivemos. Por último, nosso senso de autocrítica é lento. O que é um senso de autocrítica? Nós nos percebemos com lentidão. Existe aquele processo de empatia de eu sentir a dor do outro, mas eu preciso de empatia também quando sou criticado, porque a outra pessoa não está exprimindo um pensamento, uma ideia sobre mim. Eu preciso de empatia também, eu preciso me colocar na posição dela que está me vendo. O que ela está falando, o que de fato importa é que eu me volte na direção dela e ouça. Eu preciso de empatia. Geralmente pessoas que têm dificuldade com repetições de erros também têm dificuldade com empatia. Repetir os mesmos erros relacionais tem muita relação com a ausência de empatia em receber críticas. Porque a pessoa que recebe críticas de uma maneira, ela tem propensão a mudar de modo relativo à maneira como ela recebe críticas. Logo, eu diria assim, problemas de empatia e problemas de visão de si mesmo estão sempre muito entrelaçados. Geralmente as pessoas mais precipitadas em falar essas coisas que nós narramos são também pessoas que têm uma dificuldade maior em colocar-se na posição do outro para receber críticas. Teimosos, cabeça duras e outros títulos são dados a isso. Mas poderíamos compreender melhor essa posição como alguém que não está se colocando ao máximo na questão que está sendo dita sobre ela.
A autocrítica é muito mais rápida quando nos colocamos na posição daquele que está nos apontando algo sobre nós. É comum que pensemos em empatia como se colocar no lugar da dor do outro, mas não no lugar da crítica que está sendo feita por ele a nós. Os dois casos necessitam de empatia. Eu pedi para você abrir Tiago, né? E Tiago vai trazer isso no capítulo 1, verso 19. Repare o entrelace de questões que envolvem ver a si mesmo, ver o outro, ver a si mesmo, ver o outro, ouvir o outro e perceber a si mesmo. Repare o entrelace dessas questões e como não tem como ser alguém empaticamente cristão sem que você tenha uma relação forte com uma crítica bem recebida, uma crítica empática que você recebe. 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, seja tardio para falar, tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Difícil separar as coisas e nem é necessário fazê-las. No verso de número 19 e 20, principalmente o 19, se fala sobre ouvir. No verso 21, sobre acatar com mansidão aquilo que lhe é colocado. No verso 22, ser praticante é diferente daquele que tem uma autocrítica superficial, vai e faz tudo diferente. No verso 25 fala sobre aquele que atenta para a lei perfeita. A palavra em grego atenta aqui é um exame acurado e atencioso. No verso 26, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a língua, olha, parece que as coisas estão o tempo todo se colocando. É preciso que você tenha a língua bem guardada para que você seja considerado alguém religioso do modo correto. Verso 27, visitar órfãos e viúvas e guardar-se incontaminado do mundo. Temos aqui tanto a necessidade da percepção da dor do outro, quanto da minha língua. Temos a necessidade tanto de ser bons em ouvir, como atentos em não nos esquecer do que foi mostrado para nós diante do espelho. Lembrando que a analogia do espelho aqui está colocada logo depois da analogia da crítica que alguém te dá. Então Deus está projetando um olhar para você responder de modo atencioso, não de modo displicente. Portanto, eu termino aqui dizendo, irmãos, de que quando nós estamos falando sobre sermos empáticos, nós precisamos considerar aspectos importantes quanto a isso. Ser empático é compreender a dor do outro, se colocando no lugar dele, e, portanto, tendo uma atitude de fala diferente, de uma fala implacável, julgadora e desrespeitosa, ainda que você tenha uma opinião contrária ao que ele fez, o que ela fez. Ser empático é não cair nos mesmos erros, porque cair nos mesmos erros com os irmãos ou com outras pessoas indica sua falta de atenção em se colocar no valor da importância daquilo que é para o outro. Ser empático é receber a crítica e guardá-la e vigiar e ficar atento, porque você valorizou aquela pessoa, você se colocou no lugar de preocupação dela, no lugar de preocupação dele. Poxa, como se preocupa comigo, está me chamando a atenção porque se preocupa muito comigo, está me corrigindo porque me ama muito. Isso é se colocar no lugar e receber de modo distinto essas coisas. Nós vamos orar por isso agora, pedindo a Deus que nos dê a chance de usar essas palavras
e não apenas ser um religioso de palavra, mas da verdadeira religião. Eu vou orar com você, você vai pedir a Deus para que Deus te torne mais sensível a essas realidades. E talvez se você tenha que pedir perdão a pessoas, ou faça isso, não deixe de fazer caso. Não espere a ceia para pedir perdão a alguém. Não espere o próximo sermão de ceia para tomar uma atitude que seja empática como Cristo. Oremos. Senhor, com temor e tremor, a igreja recebeu uma palavra aqui, que nós consideramos, Pai, ser uma palavra de correção também. Afinal, julgamentos implacáveis, erros recorrentes ou dificuldades em receber críticas são comuns a todos nós. Creio que o Senhor esteja nos corrigindo nessa manhã. Que não venhamos a ouvir e se esquecer do que o Senhor está falando, Pai, mas ser profundamente afetados pelo que nós estamos ouvindo. Se desejamos ser como Cristo, Pai, não pode escapar de nós a palavra dessa manhã, não pode. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos torna sensíveis às realidades e necessidades de outros. Nos torna, Senhor, compreensivos com aquilo que outros não conseguem ou com as falhas que eles têm. Nos torna também, Senhor, constrangidos quanto ao fato de que ferimos sem buscar mudar, não nos importamos sem buscar nos importar, Senhor. Isso é triste demais. Nos muda, Deus, nessa manhã. Nos muda para que a encarnação de Jesus se reflita no modo como nós de fato estamos entregues àquilo que o Senhor quer fazer através de nós na vida dos outros. Em nome de Jesus oramos. Amém.